E hoje, continuando a série, a terceira pregação da série, o tema é o prazer no serviço ao próximo, tá? Prazer no serviço ao próximo. Irmãos, o que eu estou afirmando aqui? Será que a gente pode ter alegria? Será que a gente pode ter divertimento? Será que a gente pode ter essas coisas servindo as pessoas? Esse é um dos capítulos do livro do pastor John Piper. Ele nos afirma que é possível, com base na Bíblia, ele diz que é possível a gente ser feliz, ter uma vida alegre, servindo as pessoas, né? Ele diz, e o texto base é o texto de Miqueias. Eu coloquei aqui na tela, porque ele tem uma palavra ali, que na linguagem NTHL não tem, por isso eu coloquei na tela. Vamos ler lá juntos? Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com o teu Deus. Eu quero destacar, irmãos, aquela palavra ali, ó, ames a misericórdia. O que está dizendo a Bíblia? Que não é um sacrifício ser uma pessoa misericordiosa. Não é algo difícil, algo triste. O que está dizendo Miqueias é que a gente tem que amar isso. É como se fosse algo tão comum, é algo que nos desse satisfação, ser uma pessoa misericordiosa, né? Nós vamos falar um pouco sobre isso nessa noite, né? Que Deus ele quer que sejamos misericordiosos. Deus quer que não só sejamos misericordiosos, mas que tenhamos prazer nisso, que tenhamos alegria nisso, que ao ser misericordiosa, você vai encontrar alegria. É isso que a Bíblia nos ensina também, que é um prazer servir, não é um sacrifício. Eu vou levar uma cesta básica lá na casa do irmão que está precisando, e você vai chorando? Não, você vai sorrindo. Que bom que eu posso ajudar alguém, que privilégio é poder contribuir na vida de alguém. E irmãos, é tão satisfatório você chegar entre aqueles que já tiveram essa oportunidade de ajudar o próximo, e você sente uma sensação assim de leveza, de paz, de alegria, porque é bíblico, e tudo que é de Deus faz-nos bem também. Então, mais um tema para a gente refletir hoje. Deus ama quem dá com alegria. Um texto que está lá em 2 Coríntios 9:7, eu vou ler a passagem aqui, diz assim: aquele que semeia pouco, também ceifará, e o que semeia com fartura, com abundância também ceifará. Cada um contribua segundo tiver propósito no coração, não por tristeza ou por necessidade, porque Deus ama a quem dá com o quê? Com alegria. Irmãos, o que Deus está nos ensinando aqui, é que Deus não quer que a gente ajude o próximo, que a gente contribua numa causa social, com tristeza, não. A Bíblia está dizendo para nós, que nós devemos fazer isso com alegria, que nós devemos fazer o bem ao próximo, o bem às pessoas, com alegria. Não é um peso, não é um fardo, não é uma tristeza, é alegre, né? Então, esse texto nos ensina que até o serviço cristão, nós encontramos o prazer, e fazemos com prazer, com alegria. Um outro texto que eu quero mostrar para vocês na Bíblia, é um texto que está lá no livro de Atos, está na tela, eu queria que você lesse comigo, Atos 20:35, vamos ler? Tenho-vos mostrado em tudo que, trabalhando assim, é necessário auxiliar os enfermos, e recordar as palavras do Senhor Jesus, que disse: mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. Mas bem-aventurada coisa é dar do que receber. O que esse texto fala? Irmãos, esse texto está no capítulo 20, está ali, de Atos. Paulo está se despedindo da igreja de Éfeso. Há lágrimas, há saudade, há uma despedida. Mas ele, antes de ir embora, ele fala uma coisa. Ele fala assim, que a gente deve recordar. Olha a palavra recordar ali, ó. Ou seja, ele fala assim: ó, irmãos, eu estou indo embora, eu estou indo fazer outro trabalho missionário, mas eu quero deixar uma palavra para vocês.
E a palavra que eu quero deixar para vocês é que vocês lembrem do que Jesus disse. Mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Essa palavra não está nos evangelhos, não aparece nos evangelhos, mas a gente sabe que Jesus, ele falou com os discípulos, e nem tudo que ele falou foi anotado, e nem tudo que ele fez, talvez não teria livros para escrever tudo o que Jesus fez. O que está escrito nos evangelhos foi um registro. Então, possivelmente, Jesus falou isso sim, mas bem-aventurada coisa é dar do que receber, mas não consta essa frase no evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João, mas ele deve ter dito isso, possivelmente. Então, irmãos, é certo que o que Paulo está dizendo para nós, olha, lembrem-se, por favor, lembre-se disso, quem dá é mais feliz do que quem recebe. Quem dá é mais feliz do que quem recebe. Irmãos, a gente vive uma sociedade hoje muito egoísta, né? Às vezes a gente ora assim: Deus, toca no coração de alguém para me abençoar. Deus, irmãos, eu já fiz isso. Quando eu fazia faculdade de psicologia em Cuiabá, era um desafio fazer aquela faculdade. Era um custo que eu não tinha para pagar todo mês. E eu me lembro de eu orar por várias vezes: Deus, manda alguém pagar essa faculdade para mim. Mas eu não me lembro de ter orado nenhuma vez dizendo: Deus, quem eu vou pagar? Deus, eu vou pagar a faculdade de quem? Eu não lembro de eu fazer essa oração. Eu não lembro de eu dizer assim: Deus, manda uma pessoa para eu pagar a faculdade. Eu não lembro. Então, irmãos, parece que a gente pede muito para nós. A gente pede muito: ah, Deus, manda alguém vai me abençoar, manda alguém não sei o quê, e a gente esquece que melhor coisa, diz Jesus Cristo, mais feliz é dar do que receber, não é? Então, irmãos, a gente fica feliz em ajudar, em acudir o necessitado. Olha lá, Salmo 41, vamos ler juntos? Bem-aventurado o que acode ao necessitado, o Senhor o livrará no dia do mal. O que é bem-aventurado? Feliz, é feliz. A pessoa que é generosa, a pessoa que preocupa com o seu próximo, que tem um coração misericordioso, essa pessoa é bem-aventurada, diz a Bíblia, ela é feliz. Ela não é triste não, ela é feliz. O triste é o avarento, o triste é o egoísta, o triste é aquele que só pensa em si mesmo. Mas o bem-aventurado, segundo as Escrituras, é aquele que se compadece, é aquele que ajuda, é aquele que de repente paga uma marmita para uma pessoa na rua, e você dá aquela marmita e você fala assim: que satisfação eu tenho em ajudar. Você deve ter sentido isso, alegria de ajudar alguém. Irmão, isso é coisa de Deus, põe em nós. Deus põe em nós um sentimento de alegria, de felicidade em ajudar uma pessoa que precisa. Irmãos, quantas vezes eu já fiz uma boa ação e eu entrava no meu veículo e começava a chorar. Por quê? Porque eu me emocionava com um sentimento de alegria, de dizer: poxa, eu estou podendo contribuir com alguém, eu estou podendo abençoar alguém, eu estou podendo ser útil na vida de alguém, e aquilo me enchia de uma emoção maior do que andar numa montanha-russa, porque isso é coisa de Deus, isso é coisa das Escrituras Sagradas, e essas coisas nos alegram, enchem o nosso coração de prazer, de diversão, não é um fardo, não é um peso. Eu vou passar um vídeo que eu já passei aqui, é um vídeo que fala ajudando o próximo. Tem esse vídeo aí? Ajudando o próximo? E esse vídeo já passei, mas é um vídeo que mexe muito comigo, então me desculpa se eu repetir de vez em quando um vídeo aqui, porque eu tenho apreço em algumas coisas, faz muito bem ao meu coração, e espero que faça bem ao seu também. Vamos ver.
เขาจะได้อะไรถ้าเขาทำแบบนี้ทุกวันเขาจะไม่ได้อะไรเลยไม่ได้รวยขึ้นไม่ได้ออกทีวีไม่มีใครรู้จักไม่ได้มีชื่อเสียงที่มากขึ้นเพราะสิ่งที่เขาได้คือได้แค่ความรู้สึกได้เห็นความสุขได้เข้าใจได้ความรักได้ในสิ่งที่เงินซื้อไม่ได้ได้โลกที่สวยงามกว่าเดิมในชีวิตคุณอะไรคือสิ่งที่คุณต้องการมากที่สุดไทยประกันชีวิตเชื่อในความดีEsses vídeos japoneses, sei lá o que, isso aí tira a lágrima dos meus olhos, essa turma, viu, gente? Os caras são bons de vídeo, né? O que ele recebe em troca? Não vai ficar famoso? Não vai aparecer na televisão? Mas ele vai ter felicidade. E a Bíblia diz isso para nós. A Bíblia diz que temos que amar, ames a misericórdia. A Bíblia diz que bem-aventurado é o que acode ao necessitado, é feliz. Aquele jovem, ele é feliz, e você é feliz também quando ajuda o próximo. Vamos avançar. Irmãos, Jesus Cristo conta para nós, na realidade ele viveu uma experiência com seus discípulos. Eu quero ler com vocês lá na tela, quando Tiago e João pediram a ele algo muito esquisito. Vamos ler lá o que está na tela? Então se aproximaram dele Tiago e João, filhos de Zebedeu, dizendo-lhe: Mestre, queremos que nos concedas o que te vamos pedir. E ele lhes perguntou: que queres que vos faça? Responderam-lhe: permita-nos que na tua glória nos assentemos, um à tua direita e o outro à tua esquerda. Irmãos, Jesus estava reunido com os discípulos dele, e dois discípulos, Tiago e João, fizeram um pedido para ele, mas o pedido deles era um pedido egoísta, era um pedido que inclusive trouxe briga entre os outros discípulos. Eles pediram que queriam estar no primeiro lugar do pódio, eles queriam estar acima dos demais, eles estavam pensando só em si. E irmãos, Jesus deu uma resposta, por isso eu coloquei a turma servindo ali, né? A turma servindo ali, né? Esse é o lugar do cristão, é servindo, né? Olha a resposta de Jesus lá, o mesmo texto, só mudei a tela, vamos ler lá? Mas Jesus, chamando-os para junto de si, disse-lhes: sabeis que os que são considerados governadores dos povos, têm-nos sob seu domínio, e sobre eles os seus maiorais exercem autoridade. Mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva.
E quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos. Pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Irmãos, o que Jesus aqui diz a eles é que é assim mesmo, no mundo é assim. A turma briga por poder, a turma quer mandar, a turma tem sede de poder, mas ele fala que no reino de Deus, entre vós, não deve ser assim. Ele fala que quem quiser ser o primeiro, que sirva a todos. Então, irmãos, é certo que você servir ao próximo, você está fazendo aquilo que Jesus nos ensinou a fazer, é servir. Existe o mandamento, os 10 mandamentos, eles se resumem em 2 mandamentos. Jesus Cristo resumiu em mandamento vertical e horizontal. Vamos ler lá o que Jesus resumiu, 10 mandamentos, Lucas 10, 27, vamos lá? A isto ele respondeu: amarás o Senhor teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todas as tuas forças, e de todo o teu entendimento, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. Irmãos, olha que chuva boa, hein? Glória ao Pai, né? Graças a Deus. Irmãos, os 10 mandamentos, eles se dividem em mandamentos verticais e mandamentos horizontais. O que é vertical? Vertical é meu para Deus, e horizontal é eu para o meu irmão, para o meu próximo. Então, se você observar, os 4 primeiros mandamentos, eles são vertical. Olha lá: não terás outros deuses, não farás para ti imagem, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, e lembra-te do dia de sábado. Ou seja, os 4 primeiros é você para Deus. Sabe o que é interessante? Que os 6 próximos, ou seja, a maioria deles, 6, é eu e meu próximo, é o horizontal. E aí vem: honra teu pai e tua mãe, não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho e não cobiçarás. Ou seja, irmãos, para a vida ser plena, para a nossa vida com Deus ser plena, ser feliz, nós temos que amar a Deus de todo o teu coração, de nosso coração, e amar o nosso próximo como a nós mesmos. Então, o que eu estou ensinando aqui, irmãos, não é nenhuma nova teoria, é a Bíblia Sagrada. A gente precisa estar bem atento na importância do horizontal. Quando você vive horizontal, você está agradando a Deus, inclusive. Você está louvando a Deus, você está fazendo a vontade de Deus. Você está sendo feliz em Deus, nos mandamentos horizontais. Então é importante a gente entender isso aqui. O que está escrito lá, irmãos? Precisamos uns dos outros, né? Precisamos uns dos outros. Deixa eu falar uma coisa para você. A gente não vive sozinho. O único ser humano que viveu sozinho nessa terra, o nome dele foi Adão. E Deus falou assim: não é bom que esteja só. Precisamos uns dos outros, irmãos. Olha, quando a gente nasce, você só nasceu porque alguém ajudou você a nascer. Alguém já disse que os bichos, os animais, mesmo que abandonados depois do parto, alguns até sobrevivem. O ser humano não. Se nascer um ser humano, um ser humaninho, né? Se nascer, jogar no meio da floresta ali, daqui 2 dias você vai lá, está morto. Não sobrevive, nem horas. Precisa de uma mãe, ou de um cuidador. Então a gente não entende isso, a gente quer viver sozinho, mas Deus não nos fez para viver sozinho. Deus nos fez para viver em comunhão. Então, por exemplo, o seu primeiro banho que você tomou, alguém deu em você. O que mais? O seu nome não foi escolhido por você. Alguém escolheu o seu nome. A sua educação, provavelmente você teve professores que te educaram, te ensinaram, tiveram paciência com você. O que mais? Até a sua renda e seu salário, tem que ter alguém que faz o pagamento lá na sua conta. Tem que ter alguém que faz a transferência, tem que ter alguém do RH, tem que ter alguém. Ou seu chefe ou seu patrão, alguém. Você não faz nada sozinho, irmãos. Para você andar de ônibus, tem que ter um motorista. Para a sua casa ficar limpinha, a sua rua sem lixo, tem os coletores que passam lá.
Irmãos, tem gente que cuida da sua saúde, tem gente que cuida da sua vida espiritual, tem gente que cuida de tantas coisas, tem gente para todos os lados. A gente precisa de pessoas, até mesmo o canal do YouTube precisa de inscritos. Tudo depende, irmãos, tudo é o outro, é a comunhão, é o grupo, nada é sozinho. Inclusive o seu último banho, antes de você bater as botas, talvez alguém vai dar em você, fazer a sua barba, e o seu caixão, com certeza alguém vai carregar. Pelo menos eu espero que tenham amigos que carreguem o nosso caixão. Irmãos, é certo que nós precisamos uns dos outros. Vamos ver mais um vídeo pago há 30 anos atrás. Esse vídeo também é muito bonito, é o japonês para a gente chorar aí, tá, pessoal? ออกมานี่เลยนะไอ้ขี้ขโมยไหนดูสิเอาอะไรไปออกมานี่เอาไปทำอะไรเนี่ยฮะถามว่าเอาไปทำอะไรเอาไปให้แม่ เจ๊แป๊บนึงแม่ป่วยเหรอ อย่าทำอย่างนี้อีกนะ หมวยเกาเหลาจ๋อนั่งเลยครับนั่งเลย ป๊า จัดไปอ้าวสั่งมาเร็วต่ออะไร Hoje a gente ajuda uma pessoa, né, irmãos? E um dia a gente é ajudado. Às vezes você ajuda uma pessoa hoje, você não tem nem ideia. Você não vai fazer isso para receber em troca. Mas é certo, irmãos, que quando a gente abençoa, a gente já é abençoado. E é certo que nós um dia podemos precisar também. A gente talvez hoje está bem profissionalmente, está bem espiritualmente, a gente está com a família em ordem, com as contas em ordem, mas irmãos, talvez um dia na nossa vida a gente vai precisar de uma cesta básica. Talvez um dia da nossa vida o desemprego pode bater na nossa porta. E a pergunta é, quando a gente estava bem, a gente pensou no próximo? Quando a gente estava bem, a gente foi generoso? Irmãos, porque é certo como aconteceu nessa história aqui,
Às vezes uma criança que você ajuda hoje, um adolescente, um jovem, um adulto, que há tantos anos aquela pessoa encontra-se no mundo, que o mundo dá volta, a gente nunca imagina, a gente encontra aquela pessoa e aquela pessoa é uma bênção em nossa vida. Então, irmãos, que possamos refletir no tema de hoje, o prazer no serviço ao próximo. A gente está plantando uma semente tão bonita, que é da generosidade. Jesus, ele lavou os pés dos discípulos. Vamos ler o texto de João 13, 4 a 5, está na tela? Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Irmãos, naquela época, as estradas eram empoeiradas, as pessoas não tinham o sapato que a gente tem hoje, eram muitas vezes sandálias, e os pés ficavam sujos. Você já, por exemplo, saiu de casa de chinelo e andou no centro, quando você volta, como estão os seus pés? Estão sujos, você não vai deitar na sua cama com aqueles pés. Então, era isso nos dias de Jesus. Quando eles chegavam na casa, existia sempre alguém que lavava os pés, era o servo da casa, porque daí eles iam para a mesa. A mesa não é essa mesa que a gente senta hoje. A mesa na época de Jesus era uma mesa, era mais perto do chão, e muitas vezes os pés ou ficavam jogados para trás, ou ficavam para o lado. Então o contato com os pés era muito próximo da mesa, não era que nem hoje que nossos pés ficam embaixo da mesa. Então é certo que era uma questão de higiene, lavar os pés, e assim um trabalho do escravo, do servo da casa. E quando Jesus então, ele toma a iniciativa, e isso é interessante que foi na sua última noite de vida, foi na Páscoa, lá em João 13, foi a Páscoa, a última noite que ele estava com os discípulos, ele estava ministrando a ceia, a última ceia, e assim ele pega essa toalha, ele pega a água e começa a lavar os pés. Eu fico imaginando o que Pedro falou: Senhor, eu estou constrangido de você lavar os meus pés. Irmãos, imagine Jesus lavando seu pé. Fique imaginando essa cena, Jesus Cristo lavando o seu pé, é muito constrangedor. E Pedro então ele fica constrangido, fala assim: Jesus, eu estou constrangido, Jesus, de você lavar, eu que tenho que lavar os seus pés. Mas Jesus então fala para ele que, ele diz assim que ele veio para servir, e que eles também deveriam servir as pessoas. Irmãos, ele fala nesse texto que eu fiz isso para dar-vos exemplo. Irmãos, a gente não tem que ter vergonha de fazer nada que Jesus fez. Eu vou repetir, a gente não tem que ter vergonha de fazer nada que Jesus fez. Se Ele nos ensinou a servir, nós vamos servir. Se Ele nos ensinou a lavar os pés das pessoas, nós vamos lavar. Talvez não lavar os pés, porque hoje não precisamos lavar os pés mais. Nós temos sapatos, meia, tênis. O que nós precisamos hoje talvez é servir de outra forma as pessoas, é pensar nas pessoas. Olha, nós estamos num mês importante, Setembro Amarelo, não é isso? Combate ao quê? Ao suicídio, irmãos. Você já pensou nisso? Nós estamos num mês de prevenção ao suicídio. É uma iniciativa do CVV, em parceria com o Conselho de Medicina. Esse mês de setembro, irmãos, é o mês de pensar no tema suicídio, de falar sobre o suicídio. É um momento de não se calar aqueles que sofrem e pensam em suicídio. Já pensou que pode ter pessoas aqui na igreja que pensam em suicídio? Já pensou que pode ter alguém na sua célula que tem pensamento de suicídio, e a gente não está percebendo, e a gente não está atento, e a gente não está entendendo os mandamentos horizontais, só os verticais, não está percebendo que a nossa relação também é horizontal. Por que as pessoas cometem suicídio? Essa é uma pergunta. O que leva uma pessoa a tirar a sua própria vida? Irmãos, é certo que quem comete o suicídio,
ele está procurando um alívio, ele está procurando muitas vezes escapar do sofrimento, ele está procurando muitas vezes escapar da sua dor, mas eles não sabem, eles não pensam no sofrimento que eles vão causar para os que ficarem vivos, para suas famílias, para os seus amigos. Eles não têm ideias de quão terríveis são as consequências de um suicídio. Mas olha, irmãos, por que as pessoas suicidam? Eu vou falar um motivo aqui, para a gente ficar atento. O primeiro motivo, tem pessoas que se matam por causa de paixão, por causa de sentimentos passionais. Ou seja, a pessoa está num relacionamento e ela rompe aquele relacionamento, e aquela pessoa então acha que não consegue viver sem o outro, não consegue viver sem o amado, parece que o chão some, e aí ela não encontra outra solução a não ser a morte. Pessoas se matam por causa de paixão. O que mais? Muitas pessoas também se suicidam por causa de dinheiro, um desemprego, uma crise financeira. Você sabia que o suicídio acontece mais entre os ricos do que entre os pobres? O maior índice de suicídio está entre os ricos e não entre os pobres. A pessoa tinha um status, tinha um grau, um nome, de repente ela não tem mais aquele conforto, perde os seus bens e pensa no suicídio. O que mais que leva ao suicídio, segundo estudos? Fuga. Ou seja, a pessoa, vários motivos, filhos com problema, abandono de filho, abandono do relacionamento, do casamento, uma derrota política, um noivado rompido, sei lá o que, um desemprego. Ela fala, eu vou fugir da vida, vou saltar nos braços da morte. Acontece. O que mais? Isso aqui são estudos, tá? São pesquisas. Exigências, pessoas são muito exigidas. No Japão, é o índice mais alto de suicídio do mundo, e os adolescentes, eles são muito cobrados, muito exigidos, há muita pressão na mente deles. Existem também motivos como doenças psíquicas, pessoas que têm distúrbios neurológicos, mentais. Eu não estou falando aqui de demônio, não estou falando aqui do diabo, estou falando de doença, irmãos, doenças. O que mais? Vingança. A vingança, a pessoa fala assim, eu vou me suicidar, porque daí eu vou vingar aquele que me fez mal, eu vou trazer uma dor no coração daquela pessoa que me fez mal. Ou seja, eu não vou estar viva, mas eu sei que de algum lugar eu vou ver ela sofrendo. É uma grande besteira. E por último, a ausência de Deus. Muitos buscam no suicídio um vazio da sua alma, e eu já tenho pregado sobre isso aqui com vocês, do vazio do coração do homem, da mulher, do tamanho de Deus. Irmão, nós temos que falar de suicídio, nós temos que abrir o diálogo, nós temos que ouvir os que sofrem, os que pensam em morrer. A igreja tem um papel importante, as células. Nós possamos abrir, vai ser uma pergunta da célula essa semana sobre suicídio. Vamos abrir o debate, a conversa. Vamos preocupar com o próximo. Irmãos, imagine alguém dessa igreja suicidar, irmãos. É claro que a gente não tem culpa e obrigação pela vida de ninguém, mas nós temos que nos esforçar em estar atentos aos sinais das pessoas que sofrem e ajudá-las, e buscar apoio, encaminhá-las para um profissional no caso, ou até mesmo encaminhar um emprego, buscar um emprego, fazer alguma coisa, poxa vida. E eu encerro essa mensagem de hoje falando sobre a principal parábola que fala sobre a misericórdia, que é a parábola do bom samaritano. Essa parábola, ela tem 4 leis. Eu vou encerrar falando dessas 4 leis. Primeira lei que a gente vê nessa parábola, a lei da selva. Jesus contou que um homem vinha de Jerusalém para Jericó. Jesus disse que esse homem
Os ladrões pegaram ele, os ladrões bateram nele, os ladrões deixaram ele como morto. Essa é a lei da selva. Era uma estrada, Jerusalém para Jericó, dizem os teólogos, os historiadores da Bíblia, diz que era uma estrada perigosa, 27 quilômetros, sem iluminação, escura, matagal. Aí ali acontecia muitos assaltos, muita violência, era uma estrada chamada de caminho de sangue. Aquele homem ali, Jesus falou, foi assaltado, maltratado, violentado e jogado como morto na estrada. Primeira lei é a lei da selva. Segunda lei é a lei do descaso. Diz a Bíblia que veio um sacerdote. Quem que é o sacerdote, irmãos? É um pastor hoje. É o chefe religioso, é o padre. É o homem que deveria dar exemplo. E a Bíblia diz que esse homem não faz nada. A Bíblia diz que esse homem passa, vê uma pessoa caída e passa de longe. O que acontece? Quando os próprios religiosos, o próprio povo de Deus, os próprios ministros do Evangelho. 3. O levita está vindo. Aí ele olha o sacerdote e fala, pô, se meu chefe, o superior, não fez nada, eu vou fazer. Segue também o caminho, passa de largo. É a lei do mau exemplo. Ele não fez, eu vou fazer. E por último, a lei do amor. Quando aquele homem chamado samaritano, na passagem, certo samaritano, diz a Bíblia, ele passa, vê um homem, e eu queria ler com vocês, que é uma passagem muito rica. Lucas 10, 33, 35, vamos ver na tela? Certo samaritano, que seguia o seu caminho, passou-lhe perto, e vendo, compadeceu-se dele. E chegando-se, pensou-lhe os ferimentos, aplicando-lhes óleo e vinho, e colocando sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e tratou dele. No dia seguinte, tirou 2 denários e os entregou ao hospedeiro, dizendo, cuida deste homem, e se alguma coisa gastares a mais, eu te indenizarei quando voltar. Irmãos, veja a diferença da lei da selva, da lei, do mau exemplo, da lei do descaso, lei do mau exemplo e a lei do samaritano. Olha o que esse homem fez. Se ele tivesse um carro hoje, era o carro dele que estaria em jogo. Não seria ali, o tema ali não seria próprio animal, seria seu carro. Pastor, mas vai sujar meu carro. Pastor, mas ele está fedendo. Ele está sujo de sangue, pastor. Mas ele colocou aquele animal dele no seu veículo de trabalho. E não só isso, como ele levou até o hospital. E ainda pagou 2 denários. 2 denários, irmão, 2 dias de trabalho. Jesus contou essa parábola, irmãos. E nessa parábola, eu estou encerrando, tem 6 personagens, 6. Tem ladrões, o homem assaltado, sacerdote, levita, samaritano e o dono da hospedaria. 6 personagens, vou repetir. 6 personagens. Vou repetir. Ladrões, o homem ferido, sacerdote, levita, samaritano e o dono da hospedaria. 6 pessoas tem nessa parábola. Mas a figura central é o bom samaritano. Ele é a figura central. Por isso que a parábola é chamada de parábola do bom samaritano. Não é chamada da parábola do homem que foi assaltado, parábola do homem que foi ferido. Não, é a parábola do bom samaritano. Por quê? Porque o samaritano é a figura da história. Ele internece o coração de todos. A gente olha esse homem, a gente se emociona, a gente diz, que coisa linda, que ser humano compassivo, misericordioso. Ele está no centro da parábola, porque ele não vê a dificuldade, ele não vê o problema, ele vê uma pessoa, imagem, semelhança de Deus, e ele diz, eu vou ajudá-lo. Irmãos, Jesus termina essa parábola
dizendo assim: vai tu e procede igual. No final da parábola ele encerra: vai vocês e procedam igual. Ao bom samaritano, eu encerro dizendo o seguinte: dois tipos de pecado e dois tipos de pecadores. Dois tipos de pecados: os ladrões assaltando e a violência cometida. E dois tipos de pecadores: os sacerdotes e os levitas. Dois tipos de pecados, dois tipos de pecadores. Irmãos, que possamos meditar nessa noite no prazer no serviço ao próximo.